Nesse episódio do Entre Neurônios, medicina baseada em evidências versus medicina baseada em experiência, você vai ter a oportunidade de se confrontar com dois elementos que alimentam, que perfazem o ato médico. Sendo o primeiro, as experiências vividas dos seus professores, dos seus mentores, dos seus colegas de plantão, somado, confrontado, equilibrado com as evidências advindas dos trabalhos científicos, da melhor dado sobre certa doença. E entender que não é um contra o outro, e sim um somado ao outro, é o que vai fazer a diferença na sua prática médica. Nesse episódio, trazemos histórias, exemplos e certas polêmicas que envolvem essa relação que até hoje nos parece conflituosa, mas são totalmente aliadas para aqueles médicos que sabem discernir a função de cada uma delas. Espero que gostem. Ok, muito bem, bem-vindos a todos aqui, nossos ouvintes do Entre Neurônios, hoje com mais um episódio que é bastante provocativo e que pouco temos de orientação. Talvez muito se fala mais de uma parte do tema e pouco se releva a importância ou o peso da segunda parte aqui da temática, né, do título, que é a medicina baseada em evidências versus a medicina baseada na experiência. Muito bem. Arthur, dá um alô para a gente. Olá, pessoal, muito bom estar de volta. Mais um programa. Já é qual programa, doutor? A gente está no chegando no oitavo? Acho que agora é o oitavo. É, bastante. E vamos lá. Paulo? Isso aí, pessoal. Muito bom também estar aqui mais uma vez e discutir aí esse tema também, bem relevante. Karen, dá um alô para nós. Oi, todo mundo! Como vai? Muito bom estar aqui novamente, juntando aí a medicina, a psicanálise, psicologia, a academia, né? Muito legal, uma experiência boa, né? Muito bom estar aqui. Vamos Eu seguir. queria abrir aqui, Karen, trazendo então uma apresentação, sei lá, um início aqui, um aquecimento da discussão. Bom, eu queria lembrar a todos que o mais moderno, o que está mais em voga, o que mais os alunos costumam recuperar, citar, usar, que é maravilhoso, que mudou muito a nossa prática, é a tal da MBE, que é a Medicina Baseada em Evidências, que é uma ferramenta fantástica, nos ajuda muito no entendimento e tomada de decisão perante ao paciente, ao doente. Mas a medicina, ela é antiga, né? Desde o tempo xamânico aí dos índios, e não tinha essa ciência para poder homologar e se perpetuar de geração em geração. A coisa era realmente tentativa e erro, o que funcionava permanecia, o que não funcionava caía por terra, e era passada meio que nem um sacerdócio de pai para filho. Então, muito do que a gente aprendeu e usou no passado, com a capacidade de entendimento proporcional à época, né, vamos fazer a devida relevância, foi baseada na experiência. E até hoje,
muito de nós, assim, nós, os alunos, aí, eu como médico, provavelmente a Karen também, no sentido de prática da psicanálise, prática da psicologia, muito do que a gente aprende na prática, imitando o mais velho, imitando o professor, que nem criança com os pais, né? E isso sempre foi e será uma modalidade de aprendizado muito importante, né? Então, toda essa dinâmica de imitar o mais velho, de copiar alguém próximo, ainda mais você vendo o resultado bom, está aí, é presente. A gente não vai deixar de usá-lo. Mas hoje nós potencializamos, melhoramos essa dinâmica com estudos usados ao método científico, aí que está talvez os últimos 2 séculos, né, implementando e evoluindo, chegando às vezes numa fineza, precisão de respostas aonde melhora a assertividade ou a posição do médico frente a uma doença, frente a um paciente. Então, a gente já vê que existe uma somatória de funções aqui, de ambas as partes, que, bem trabalhadas, vão trazer o melhor resultado para o paciente. Mas não é incomum vermos o quê? Uma rivalidade. Porque eu sempre fiz assim, que vem agora um papel, uma pesquisa falar que é o contrário, o que é melhor. Então, a gente pega isso aí no corredor, pega, às vezes, na prática, essa rivalidade, né? Mas, no fundo, não há. Existem as duas ocorrendo simultaneamente. E temos que saber administrá-las e incorporá-las. Bem, dada essa exposição geral, e sabendo que, infelizmente, existe um pouquinho essa rivalidade onde não deveria, queria trazer aqui, começando com o Paulo, e depois o Arthur, que estão lá no forno, né, na academia, na faculdade, como é que está essa impressão, como é que está essa sensibilidade frente a essas duas condições de aprendizado e prática médica? Vai lá, Paulo. Então, pessoal, para dar início aqui, muito interessante essa questão que o Dr. Fábio trouxe, dessa questão do conhecimento passado, né? E antigamente, antes do desenvolvimento da pesquisa científica, enfim, a gente tinha esse conhecimento prático, né? E dentro da medicina, a gente vê que permanece de grande valia, né? Nós na faculdade somos ensinados, somos treinados a procurar o artigo mais atual, procurar a conduta mais adequada, né? Todo ano, por exemplo, agora nós estamos no PHTLS, SLS, né? Trauma, e praticamente o que a cada 5 anos, 2 anos, dependendo ali, ele atualiza, então a gente tem que ficar de olho no que muda, às vezes muda um detalhe, alguma coisa. E quando a gente vê na prática mesmo, quando a gente vai para a prática, seja nos bombeiros, no SAMU, seja dentro do hospital, né, mudando de diferente contexto, a gente vê que existem realmente, né, profissionais que já têm um método padronizado, já muitas vezes adaptado, né, vamos dizer assim, mas que deriva, de certa forma, do, do, do paper, né, como é que eu posso dizer, da pesquisa científica que foi feita para se atingir, para se chegar naquele resultado. Eu ia dar um exemplo agora, esqueci, eu perdi aqui, totalmente. Mas, enfim, se eu lembrar, eu retorno aqui. Arthur, e sua visão aí? Como é que tem esse equilíbrio? Porque como o Paulo falou, é visível, né? Essa situação do cara, do profissional, do médico ou do bombeiro, que apesar de algumas atualizações, ele não tem, eu sempre fiz assim, está funcionando, eu não vou me adaptar. É mais ou menos o que o Paulo colocou para nós. E apesar de chegar lá na ponta a informação de que mudou, pode ser feito com isso aqui a mais, ou isso aqui a menos, tal. E aí, sua visão? Eu acho que
complementando o que o Paulo disse, eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? A gente nota essa dualidade realmente nas aulas, né? O Paulo Otávio soltou as aulas do ATLS, a gente nota que se segue à risca o que está lá do paper, porém o professor faz questão de dar aquele disclaimer, aquela pausa e dizer, olha, gente, na minha prática, vou dar um exemplo prático que a gente viu. E eu gosto sempre de colocar, de questionar a questão da glicemia logo no início. Porque muitas vezes eu já vi paciente chegando, rebaixado, e era isso. Então eu geralmente boto no início, não tá lá nos 5Hs e 5Ts que ficam lá nas causas reversíveis, né? Depois do terceiro choque, você vai averiguar isso. Então, muitas vezes eles gostam de imbuir esse conhecimento prático no meio do paper mais atualizado. E um ponto interessante que eu queria também dizer sobre a questão que o senhor disse, né? A ciência, hoje em dia, ela é muito mais ágil e desenvolvida do que era no passado. Tem vários motivos do porquê disso. Hoje você tem internet, então você não tem que esperar uma revista circular o mundo inteiro para todos se entenderem de um artigo novo. É muito mais fácil reunir os profissionais de ponta do mundo inteiro para chegar a um consenso. E principalmente você tem artigos hoje muito mais complexos, eu vou explicar mais ou menos o porquê, em quantidade muito maior. Por exemplo, a primeira meta-análise, que seria o quê? Ela é uma review, uma revisão de ensaios clínicos ou de outras meta-análises, né? Que é analisada de forma quantitativa. E aí eu chego num número que, tecnicamente, esse número ele representa o que é verdade ou não naquela situação. Se eu tenho a tal intervenção faz bem ou mal, eu pego o grupo de pacientes, analiso de vários artigos, vários trabalhos e chego a um número final, que teoricamente é definitivo, né? Às vezes acontece de ter meta-análise uma contradizendo a outra, mas em teoria aquilo é definitivo. A primeira meta-análise moderna é dos anos 70, é de 77, se não me engano. Aquele gráfico característico desse tipo de trabalho, que é o Forest Plot, se eu não me engano, né? A primeira vez que ele foi utilizado foi em 1982. Então, tipo, são coisas muito recentes, né? E hoje em dia, se você pegar IA, que apesar de muitos autores às vezes não dizerem que utilizam, mas tem sempre, principalmente por essa questão estatística, que elas são Faz muito tudo no rápidas. automático. O que um grupo de matemáticos ou pessoal da estatística eles demorava dias para calcular a estatística de uma meta-análise dessa, a IA faz em minutos. Então você tem trabalhos surgindo em um volume muito grande, e isso vai alimentando essa medicina baseada em evidências para cada vez mais temas, de forma cada vez mais completa. Você consegue saber, tá, para um AVC. Eu tenho hoje meta-análise para todos os tipos de anticoagulantes orais que você imaginar comparando a efetividade deles, o que não se tinha no passado, né? As primeiras meta-análises eram justamente porque eram dúvidas clínicas que não existia uma resposta clara na época. Se eu não me engano, as primeiras eram principalmente na questão de infarto, sobre a questão do uso de aspirina, esse tipo de coisa. Então, a tecnologia abriu muito espaço, muito campo para essa medicina baseada em evidências, né? Pode. Isso. Acho que é mais ou menos isso que eu ia complementar. Muito bacana, só comentando aqui rapidamente isso que o Arthur trouxe também, a questão de que a estatística, né, os papéis, os estudos que a gente utiliza como evidência, como referência para as condutas médicas, muitas vezes eles não levam em consideração as regionalidades, né, as características específicas, por exemplo, aqui mesmo no Brasil como um todo, né, existem algumas intervenções, alguns cuidados que muitas vezes a gente não consegue aplicar. Não tem recursos, ou então, às vezes, um medicamento que não é aprovado, ou então, enfim, né, o custo. E isso entra muito em consideração. Um exemplo rápido que eu lembrei aqui foi uma vez, algum tempo já, a gente estava no atendimento na UBS, né? E a gente tinha acabado de estudar a infecção do trato urinário. E com isso, eu, eu lembro que a gente chegou uma paciente, mulher, que estava com uma infecção, um EITO, né? E eu lembrava de ter visto o esquema de tratamento em dose única com fosfomicina, né? Aí eu pensei, poxa, bacana. Só que quando eu fui conversar com a doutora, ela prescreveu a nitrofurantoína, que é outro tratamento, mas que é em doses mais espaçadas, né? E aí eu fui conversar, doutora, mas não seria
possível fazer com a fosfomicina, dose única e tal, melhor adesão. Ela sim, só que as pacientes que eu tratei aqui com fosfomicina, que eu já tentei, a maioria não respondeu o tratamento, teve que entrar com, teve que ter uma reabordagem medicamentosa, né? Então, assim, não sei o motivo, às vezes alguma coisa, mas existem diferenças, né, entre a literatura e a prática. Muito rico, né, Karen, o que eles trouxeram até aqui. Eu notei 4 itens que dá para. Só desses 4 itens a gente tem é uma riqueza aqui muito grande de Uhum. acréscimo e de profundidade no ato médico, no ato de cuidar e com a melhor evidência, sem deixar de usar a experiência. Mas eu queria te ouvir, ainda à frente essa parte inicial, mas um dos pontos aqui que eu acho que ficou evidente, eu vou te jogar no colo aí, além do que você traz de início para nós, é Vamos lá. que antigamente morria-se de fome, né? Hoje a gente morre por excesso de caloria. E o que o Arthur colocou é a quantidade de informação que é lançada disponível para nos atualizarmos. Então acaba sendo impossível atualizar, e aquele que tenta não consegue, às vezes, estar sempre com a par de tudo, acaba tendo que funilar, né? Ficar especialista do especialista do especialista para poder acompanhar tudo que sai daquela situação. E aí gera angústia também, né? O profissional se vê perdido no oceano, né? Fala, meu Deus, eu nunca vou dar conta disso. Que é um problema também que acaba tendo que administrar. Mas vai lá, Karen. Nossa, escutando é bem legal, bacana tudo que vocês trouxeram aqui. Eu gostaria de trazer um pouco, não só esse lado, lógico, né, da minha experiência psicanalítica, psicológica, etc., mas não, minha experiência acadêmica, né? Que eu acho que é legal trazer isso para vocês também como pesquisadora, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal. Hoje fazendo com orientação também do pessoal aqui na Unifesp. Então é o seguinte, o que que acontece? Nós trabalhamos com hipóteses. Fato, já começa por aí, né? Quando você vai fazer uma pesquisa científica, tudo é gerado em cima de uma hipótese que você tenta provar se ela é verdadeira ou não, se dá certo ou não, se funciona ou não. Então, a medicina não é uma ciência exata, então por isso mesmo que está sempre em movimento, ela é muito ágil, né? Todas as áreas, para falar a verdade, acontece isso. Então, o que se dizia, Fábio falou muito bem, né? Morria-se de fome, hoje excesso de caloria. A gente tem um outro problema, né, para tratar. Então as coisas vão mudando. Outra coisa que vocês trouxeram também que é extremamente importante, regionalidade. Cada local tem uma realidade diferente. Então, às vezes, eu me baseio em evidências, me baseio, por exemplo, em hipóteses que foram teoricamente ali provadas, tanto que é muito interessante. Toda vez que você vai ler uma conclusão de um artigo, está lá, sugere-se. Ninguém está afirmando 100%. É muito raro você ver alguém ali dizendo certamente. Não, você vai encontrar termos como sugere-se, provavelmente, mas estudos são necessários, porque não dá para você assinar embaixo e falar, pô, amanhã isso aí não é mais verdade, né? Então, existe a questão, como vocês disseram, regionalidade é muito importante, não dá para a gente, teoricamente, se basear em evidências, né, em estudos que foram desenvolvidos em países de primeiro mundo, onde nós temos uma realidade muito diferente, né? A gente pega lá países como países escandinavos, vamos pegar por lá, tá? Eu vou trazer agora um caso aqui para vocês, verídico, que aconteceu com meu irmão, né? Nós somos descendentes de noruegueses, meu pai era norueguês, e quando meu pai faleceu, meu irmão mais novo, na época ele tinha, acho que, sei lá, o Leif estava com 21, 22 anos quando meu pai faleceu, e ele resolveu ir para a Noruega. Ele falou assim: não, eu vou para lá, vou ficar lá com os meus tios, vou ficar um tempo lá, etc. Ele quis ir para lá. Meu pai era de uma cidade chamada Stavanger, pequena, uma cidade litorânea, forte em petróleo lá na região e tudo mais, uma economia muito estável. E ele pegou e foi para lá, foi trabalhar para o governo. Ele foi contratado lá pela prefeitura local de Stavanger, começou a trabalhar para o governo. Lá, nós sabemos, a medicina ali é pública, né? Totalmente pública. Existe ali um serviço muito bom, muito forte, que a gente fala, claro, com os impostos que eles cobram lá, mas tem um retorno. Ok, você fala, cobra imposto, mas tem retorno, funciona. Tanto é que, olha o que aconteceu. Meu irmão recebe uma ligação
e fala assim: olha, Leif é o nome dele. Leif, você vai ter que ir para o Canadá para buscar um medicamento. Vão estar te esperando lá no aeroporto. Você vai chegar lá em tal cidade, eu não lembro agora. Vai ter um fulano de um não sei de que hospital, sei lá, eu com o medicamento vai estar dentro de uma caixa de isopor, vai estar lá o teu nome, você recebe, passa uma noite lá. No dia seguinte, você pega um avião e volta aqui para Stavanger. Porque eles tinham um paciente terminal paliativo em que o tratamento, os medicamentos que estavam utilizando naquele momento não eram tão eficazes para trazer uma boa qualidade de vida para aquele paciente terminal. O governo paga tudo para uma pessoa pegar um avião e para o Canadá pegar um medicamento e trazer no dia seguinte para a Noruega. Então, você imagina que quando você tem ali uma população que tem esse cuidado e que vai ser uma amostra de um estudo ali, tá? E aí você pega essa mesma população, teoricamente, esse mesmo grupo, vamos colocar assim, aqui no Brasil, pessoas idosas, paliativas, etc. Desde quando você vai poder pegar uma pessoa e falar, olha, entra aqui no avião, vai buscar um medicamento lá nos Estados Unidos e volta, porque esse paciente aqui precisa disso para que tenha mais conforto. Então, são realidades muito diferentes, então nós temos que tomar muito cuidado, sim, com esses estudos. E, na sua grande maioria, é onde nós temos a maior produção científica, ela é feita em países de primeiro mundo, porque eles conseguem bancar essas revistas que você tem que pagar uma fortuna para publicar. Então, eu trago essa questão para a gente pensar na academia, né? Meta-análise, revisão sistemática provam que estamos sempre em movimento e a gente está tentando sempre provar alguma coisa, né? Que não é certo 100%. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso também não seja, a evidência não seja a fuga da incerteza, né? A gente acaba correndo para a evidência porque nós temos a incerteza. E essa regionalidade, que você trouxe a situação particular lá da Escandinávia, os países nórdicos, que são talvez o exemplo máximo assim, da qualidade de vida que pode chegar, né? Numa medicina social, numa sociedade aí preocupada com o coletivo. E o quão é importante isso você colocou? Porque os estudos maiores são para essas populações, e você tem poucos estudos que chegam, avançam a conquistar o multicêntrico realmente continental, em continentes diversos, Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Europa, países nórdicos, para poder realmente verificar o perfil, né, das populações frente àquele tratamento específico X, né, Y, seja lá o que for. Então, vamos ter poucos elementos com esse tipo de trabalho que nos ajudariam a entender melhor o paciente na nossa frente, né? Que é o paciente local nosso aqui. Então, isso já traz uma problemática grande. Outra, às vezes, o que está sendo propagado e recomendado como nível 1 de evidência, nível A, nós não temos acesso. Então, a medicina nossa aqui, num país subdesenvolvido, vamos chamar assim, eu sei que hoje, mas é isso mesmo, né? O Brasil vai continuar sendo o Brasil, a gente sabe o motivo. Não tem acesso, né? Assim como outros países pobres, né? Vamos falar assim. Então, o que vem hoje já de nível A, de evidência recomendável, como é que você vai aplicar aqui? Né? Eu falo a vocês aí, eu trabalho aqui no Tocantins, Manel, então aqui a gente usa ainda para abrir cabeça instrumentos cirúrgicos que estão no Museu de Nova York, né? Então não se imagina abrir uma cabeça com trépano e serra de Giglio lá nos países desenvolvidos. Aqui é uma realidade ainda, né? Lógico que mudou muito, menos frequente, mas ainda acontece. Antibióticos, né? Não tem a disponibilidade de todos os antibióticos. Infelizmente, alguns hospitais até não tem nem os antibióticos básicos. A gente até às vezes lida com a situação de que o paciente começa o tratamento com antibiótico A, durante o tratamento acaba o A do estoque do hospital, muda-se para o B, e aí, devido a essa mudança, quando ele vai terminar, porque o B também acabou, você vai para um C. Então, me fala onde tem essa diretriz para orientar o médico a substituição de um antibiótico por falta do hospital então não tem. Aí você acaba o quê? Se valendo do cara, do enfermeiro mais antigo, do médico mais antigo que está lidando com isso faz tempo, e ele fala: olha, a gente faz aqui assim, pode fazer que vai dar certo. Claro, não é uma promessa, né? Nada é promessa, nem o trabalho, nem a recomendação científica é a promessa, mas acaba sendo um caminho de resolução e o mais fantástico, né? Acaba se resolvendo. Você quer falar sobre a regionalidade, Arthur? Ou é o outro?
Também. Eu só queria complementar sobre uma coisa que a doutora Karen comentou, muito interessante, que é essa questão de ninguém de fato tem o cacife para chegar lá e dizer é isso aqui, essa é a resposta definitiva, né? Os estudos sempre colocam realmente no final, com base nos nossos dados, né? Sugere-se uma tendência para que a intervenção tal é melhor que a intervenção tal ou nenhuma intervenção. E que sugere-se mais estudos, né, para aprofundar esse tema. Essa é a resposta padrão de quase qualquer estudo que você Mas, for. ô, Arthur, e eu vou te falar, vou te relevar por que tem que ser isso. Não é só pela confirmação, a constatação de que algo pode estar além do que eles estão checando no artigo. Lembre-se o seguinte: quanto mais você vai aprofundando no assunto, Mais complexo ali. mais você vai entendendo o quanto tem para descobrir o quanto tem coisas que não ainda se explicam. Então, esse tipo de término que eu normalmente a gente acaba vendo, mostra a grandeza e talvez o nível elevado de conhecimento sobre aquele tema que o grupo tem. Então, volto a relevar isso. Então, quanto mais você sabe, mais você vai entender que menos você sabe proporcionalmente o que você consegue enxergar que não dá para entender ainda. Isso. E sobre isso, até comentar, por exemplo, pegando de novo um ACLS, que eu acho um bom método a gente falar de um trabalho que condensa vários trabalhos dentro, né, e tenta criar uma diretriz. Ele sempre coloca lá, a tal intervenção é grau A de evidência, grau B de evidência, né? Até para graduar o grau de certeza que a comunidade científica tem naquelas intervenções, né? Ou seja, mesmo dentro de uma diretriz completa e fechadinha, você tem essas sutilezas que acabam, às vezes, tendo que ser levadas em considerações, né? E outro ponto também que eu ia comentar é que essa questão da tecnologia e da regionalidade isso também vai mudar, eu acho, ou já está mudando em alguns aspectos, né? Porque, por exemplo, não para trabalhos maiores, tipo, realmente, lugares menores, com menos estrutura, não conseguem fazer um ensaio clínico randomizado, não tem estrutura para fazer um POT aí que acompanha aquela população por 20 anos, isso falta recurso, falta estrutura. Mas se for pegar trabalhos retrospectivos, né, essa disseminação de conhecimento e a facilidade hoje em dia para você fazer alguns desses trabalhos, vem facilitando a produção. Eu vou citar um exemplo aqui, eu e o Paulo, a gente está trabalhando com alguns colegas num trabalho dentro de uma plataforma que se chama TriNext, né, Paulo? Que é basicamente uma plataforma de dados sobre pacientes do mundo inteiro, Global. global. E isso eu imagino que é impossível alguns anos atrás. Você tem uma plataforma em que você tem dados de pacientes do mundo inteiro e você consegue fazer um trabalho com pacientes do mundo inteiro, né? Se for É o, pegar a gente nacional, um data SUS e tal, só que do mundo todo, né? é E eu o acho Você que vê o Kinetics. poder. o poder da globalização e da. Exatamente. E a sofisticação da ferramenta da medicina baseada em evidência. Ou É, seja, o futuro da medicina, até foi uma aula que eu acabei já dando, acho que recentemente aqui em Tocantins, que vai ser o quê? O futuro da medicina vai ser uma medicina personalizada e precisa. Então, vão ter tantos elementos de conhecimento, ou seja, eu vou tratar uma enxaqueca. Pode ser que, a depender do tipo sanguíneo, estou chutando aqui, tá, pessoal? Só um exemplo, não é isso que está acontecendo, não. Vamos supor que vai ter um paciente na minha frente com enxaqueca, mas aí, para eu escolher o melhor tratamento, eu tenho que saber, por exemplo, os trabalhos, hipoteticamente, volto a falar, não é isso que está acontecendo, eu tenho que saber o tipo sanguíneo, o tipo dos epítopos celulares principais de célula branca dela, da pessoa, eu tenho que saber a idade, eu tenho que saber a ascendência dela genética, se é asiática, se é caucasiana, se é africana, por exemplo, e eu tenho que saber se ela já teve, se ela tem rinite ou se ela tem rins policísticos, também tem uma evidência específica para elas para o tratamento. Então, vou ter que conferir todas as informações para poder canalizar o que seria melhor para ela. Então, veja, aí saiu essa, entrou a outra. E aí as combinações vão mudar de histórico dela personalizado. Então vai ficar, às vezes, quase impossível para o médico sozinho administrar tanta informação que chega, como a gente falou. Eu falei com a Karen, fica ansioso, é tanta informação. Quem que vai solucionar isso é a HP do engenheiro que surgiu lá atrás, a calculadora científica, vai ser a IA, em termos de programas que conseguem trazer cruzamento de particularidades do paciente
e vai na net lá, acha tudo que tem de maior evidência, vai cruzando, cruzando, até chegar que para aquela pessoa, devido a essas meta-análises, esses ensaios clínicos, a esse grau de evidência, para ela não é melhor o tratamento padrão, para ela vai ser melhor o tratamento excepcional, porque ela tem particularidades que já tem meta-análise revalidando isso. Vai ser desse nível. E o médico sozinho não vai ter como cruzar isso automaticamente para cada paciente chegar, porque cada um vai ser um perfil diferente. Então, aí realmente começa, o Arthur, trazer a sofisticação da MBE, da medicina baseada em evidência, auxiliando, potencializando, magnificando o ato médico, né, do dia a dia, que ainda tem a experiência, a curva de aprendizado. Não é isso, cara? Você queria falar uma coisa? Então, é isso mesmo, muito bacana. Tanto que, por exemplo, eu trabalho muito com qualidade de vida. A qualidade de vida é muito subjetiva, né? Então, você tem uma população, você avalia aquela população, é muito complicado, você tem a regionalidade, você, enfim, tem várias coisas. E é muito subjetivo, porque você tem aquela amostra, você vai estudar aquela amostra, só que cada pessoa é um indivíduo. Varia. Se você for ver individualmente, singularmente, cada um tem uma realidade, cada um vive numa casa diferente, cada um tem um problema de família diferente. Então, assim, Fábio, o que você trouxe realmente é incrível, é muito legal. Você pensa, por exemplo, que a AI realmente vai nos guiar e vai individualizar muito mais esse tratamento, né? Vai ser muito mais singular, muito mais direcionado a esse paciente, né? Melhorando sim a qualidade de vida desse paciente, provavelmente, é o que acredita-se, né? E o que se espera. Por outro lado, me passou uma coisa pela cabeça. Será que essa singularidade, né, de tratamento e tudo mais, a gente não começa sem querer. Eu vou levantar uma questão agora para vocês, não vou dar resposta, vou deixar para todo mundo ficar pensando. Não faz a gente voltar um pouco naquela época em que tinha um médico de família num bairro ali, na cidadezinha afastada, que conhecia cada pessoa, né, a realidade de cada um, e que ele ainda dava uma palavra, conhecia melhor o que talvez fosse funcionar para um, que não ia funcionar para outro. Será que não é trazer um pouco de volta com uma grande inteligência esse médico personalizado da época dos nossos avós, sei lá? Deixar para vocês pensarem, Essa que eu acho até que vale a pena individualização, né? vale esse Se botar insight, Fábio. talvez. É interessante pensar assim também. É uma boa analogia, mas ela vem potencializada na não sei quantas casas, né? O exponencial, Difícil, porque até gera uma angústia isso. porque a ferramenta chega a ser explosivo, né? E a outra, e agora trazendo outra discussão aqui, girando, não girando assunto, mas trazendo assim, dando foco para outro ponto, até que foi o Paulo, acho que trouxe, ou foi o Arthur, que é assim, é o método antigo ou o método novo, né? Aí você tem um senhor lá que opera o paciente do método antigo. E ele ficou tão bom no negócio que a cirurgia que normalmente é aberta, vamos fazer a cirurgia de barriga, pronto, seja lá o que for. Tem a por videolaparoscopia e tem a aberta. Lato sensu, assim, só para criar a gente ter um imaginário aqui sobre a situação que eu vou criar. Aí você tem um cirurgião antigo que nunca treinou videolaparoscopia. E ele faz essa mesma cirurgia X aberta, com uma incisão até 20% menor do que a maioria faz. O tempo cirúrgico dele, que a maioria toma 1 hora e meia, ele faz em 40 minutos. E praticamente ele tem uma evolução dos pacientes aí quase, né? Nunca é perfeito, mas assim, índices 98% vão bem. E aí você tem o método novo por videolaparoscopia, tal, colocando aí todas as vantagens, menor invasibilidade, resolução igual. E aí, esse senhor tem que parar ou não? Uma pergunta, né? Eu também não vou responder só para brincar. Ele está desatualizado, ele tem que parar e fazer o método novo, mas ele está, pô, daqui 8, 5 anos ele vai aposentar. E aí? Está errado, então, você passar por cirurgia com ele? Então, é uma situação que eu queria trazer, porque nós estamos em choque aqui, a medicina baseada em evidência, que já está recomendando fazer por videolaparoscopia, e tem a experiência do cara que chegou num suprassumo do método antigo, né? E aí, que está errado ou não está? Fala aí, Arthur, um pouquinho. Isso é uma questão complexa e eu vou jogar outra pergunta, não vou dar uma resposta, vou jogar mais uma Pô, pergunta. achei que eu ia responder, o cara. Vai lá, Arthur. E se o senhor se colocar na figura do residente que está entrando agora, esse cirurgião que tem esse alto grau de sucesso na cirurgia aberta contra a videolaparoscópia, ele tem um N muito grande, né?
é uma carreira enorme, operando até chegar nesse ápice. O residente dele, para um dia chegar nesse nível, ele teria que fazer uma carreira parecida, né? Ele vai se dedicar mais à videolaparoscópica ou ele vai seguir os passos do antepassado dele? Ou seja, vai ter essa troca de racional ou não? Ele vai direto pular para o método mais moderno, né? Olha, Eu, Então, vai, Paulo. não, perdão, só, assim, seguindo a tendência, né, que eu tenho visto, eu acompanho muitas páginas de medicina, enfim, de cirurgia, e a gente vê que a tendência mesmo, nesse caso em específico, né, é tudo é muito mais focado para a técnica nova, né? Então, assim, a gente praticamente não vê mais comentar sobre cirurgia aberta, sobre laparotomia, né? Assim, sem indicação, sem estar muito bem indicado. Então, a sensação que dá é que depois que esses grandes mestres que hoje têm esses números bons pela carreira longa e pela expertise falecerem, né, esses métodos meio que vão cair em desuso. Porque os novos não vão estudar isso, eles vão focar no que é mais novo. Não vão, o Karen, não vão, e não tem sentido também ficar nesse método antigo, porque ele vai findar, porque é o que acabamos de falar, a medicina baseada em evidência já está trazendo o método novo. Por estar sendo validado, ele deve ter vários benefícios: menor curva de aprendizado, menor tempo de internação, mais barato, melhor resultado comparado com o antigo. Assim, então, vamos imaginar aqui, né? Não estamos discutindo um método, estamos discutindo a coisa meio que aberta, né? Sobre uma Sim. coisa antiga e uma coisa nova que está entrando, né? Eu peguei o exemplo da Uhum. laparoscopia, mas podia ser outro exemplo, hein, gente? Não mas estamos igual o falando senhor trouxe, disso. Nós estamos é o fraude só. dependente também, né? Não, não, mas eu queria dizer o seguinte: Aham. eu queria Não, dizer que vai evoluir, tá mostrando os resultados muito superiores. Mas para o médico antigo, ele chegou no cut of the edge, né, no suprassumo do método antigo, que talvez poucos chegarem onde ele chegou, né? E Uhum. aí você é um cara que até se compara com o método novo. Mas são poucos que chegam onde ele chegou, né? Até porque ele não tinha opção, ele teve que validar esse método Sim. antigo. E ele vai virar museu, infelizmente. Ele vai findar e o método vai junto com ele. Tanto é, Karen, que falam que os métodos novos, eles vêm em surtos, né? Ele dá um surto e vem um platô. Surto e platô. O que é isso? É a Hum. morte da geração que dominou o método. Porque Uhum. a geração que dominou o método antigo não vai se adaptar ao método novo. E aí, para o método Não. novo entrar no mercado plenamente, a geração antiga tem que morrer com o método antigo, para o método novo acabar não tendo mais concorrência. Tem uma E isso é a dinâmica da resistência. vida, né, Karen? E tem uma resistência dessa geração mais antiga para tudo. Usar o celular, computador, médicos, vamos falar isso até, né? Sistema TASI, por exemplo, sistemas agora integrados nos hospitais, vamos supor, essas plataformas digitais, né, para prontuário e tudo mais. Tem uma resistência dessa geração antiga, é verdade, tem. Eles não querem, eles não gostam, eles são daqueles que ainda preferem colocar no papel, né? É que o paciente mal entende a letra, quer dizer, é um negócio meio complicado isso. Temos que respeitar, porque foram nossos professores, aprendemos muito com eles, não tem nem dúvida, né? Por outro lado, a gente tem que entender que realmente medicina baseada em evidência nos traz o quê? Cirurgias hoje minimamente invasivas. Foi o que o Fábio colocou, né? Um tempo de permanência no hospital de internação menor, recuperação mais rápida, menos dor, às vezes. Quer dizer, depende muito. Isso a gente vê uma evolução muito positiva para o paciente. E que vai mudar. Não adianta, a coisa vai evoluindo. Hoje nós temos a robótica entrando aí com força total para várias coisas, né? A robótica é incrível, ela está evoluindo muito Desculpa, e a rápido. robótica aí tá vindo até autônoma, né? Parece que já teve uma cirurgia Sim, odontológica, o robô autônomo total, sem auxílio nenhum sim, de humano. sim, Caraca. E sim. está avançando para É, a parte médica também. Já fizeram a primeira no John Hopkins, mas em modelo anatômico, não foi em paciente real. Mas ele já está fazendo aham. sutura, coisa maluca, tá vindo com tudo. Sim, sim, eles estão testando já tem alguns anos na Universidade de San Diego, Google com a universidade, um acordo lá entre eles, meio que a portas fechadas, não se sabe muito, mas eles estão trabalhando com um robô realmente autônomo para cirurgias, grandes cirurgias. E assim é complicado, porque teve um problema, isso aconteceu há mais ou menos uns 6 anos, hoje eles já devem ter consertado isso, acho que arrumaram, não sei, em que eles tinham dois computadores, que na verdade um ficava na Universidade de San Diego e o outro no Google,
no Silicon Valley, né? O Vale do Silício ali. E eles trabalhando em conjunto trabalhando a portas fechadas ali com os pesquisadores para esse robô, exato, começar a conseguir fazer essas cirurgias, esses procedimentos de forma autônoma. Porém, em determinado momento, eles perceberam que os computadores criaram uma outra linguagem e começaram a se comunicar. E eles não conseguiam interromper. E eles tiveram que desligar todo o sistema para reiniciar e corrigir essa falha. Temos esse risco também. Será que devemos confiar amplamente, totalmente a essas, sei lá, essas novas ferramentas que teremos aí, esses robôs autônomos? Eu acho que não. A gente ainda tem um médico ali para intervir, né? Ok, ele tem que estar lá, tem que estar presente. E se der uma pane? Se der algum problema de energia lá, sei É o lá, caiu piloto do avião, energia? né? É o piloto do avião. O avião Tem que hoje ir já está para... Vai autônomo, mas navegar. praticamente, mas tem que ter alguém lá para subir caso dê problema. Exato, vai ter que aprender a abrir a carta ali, né, o mapa e saber navegar, não vai ter jeito, né? O que que acontece? Você confia demais nessa tecnologia? Você se entrega demais? Tem um problema ali de uma pane elétrica, deu algum problema no equipamento e você tem que converter essa cirurgia minimamente invasiva em aberta. E aí você vai entrar em pânico? Você vai ter calma e vai falar, não, peraí, eu sei fazer isso. E é exatamente isso que eu queria até provocar aqui. O Arthur jogou a pergunta, né, do residente, vem do método antigo na frente, porque o professor é mais velho. E o residente tem que entender que ele vai ser a transição entre o velho e o novo. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que se habilitar no novo, ele não vai viver do velho, do Viver os método, estou dois. falando, né? Uhum. Exatamente, Paulo. É. Só que aí o que Ele vai vai ter que ser o acontecer? mestre dos dois mundos, né? Não, ele vai desenvolver o novo. Só que um dia que o novo der uma pane, ele sabe, pelo menos ele lembra alguma coisa, se vale do método antigo para solucionar. Então, já aconteceu comigo, estava na residência lá com o Paulinho, né? Aprendi muito com ele, que era um assistente, e aí a gente estava numa cirurgia lá, não faltava um tal equipamento, e aí o professor não vai dar para entrar, não tem equipamento. Ele, como não? Você acha que quando eu comecei a neurocirurgia tinha esse equipamento? Nós vamos fazer 100. Aí eu acho que era R2. Aí para mim não tinha como fazer 100, né? Ele, mas tem como fazer 100? Ele, você vai ver, filho, como é que faz. Aí fez normal, me mostrou um método antigo, né? E aí eu falei, nossa, abriu minha cabeça, né? Não uso aquele outro, né? O antigo tá lá, mas eu sei que se eu precisar, eu consigo me valer dele, resolve, entendeu? Só que não tem sentido você usar ele como linha inicial, como manejo inicial do paciente. Então, tá aí a resposta, Arthur. Então, quando vocês estiverem na residência, vocês têm que aprender os dois. Lógico, vai desenvolver. Não aprender o velho assim com intensidade, com aplicabilidade. Mas outra coisa que acontece, às vezes vai pular laparoscópio. Vai ter hospital que você vai trabalhar que não tem, você vai ter que fazer o antigo, né? Então você tem essa transição, né? Tá mais para nós num país subdesenvolvido, talvez lá para o cara no Canadá, na Europa, não seja uma realidade ele se valer do antigo, né? Mas para nós aqui é maravilhoso e isso talvez às vezes nos diferencia quando migramos, né? Trabalhamos lá fora, porque eles não têm esse treinamento e a gente tem, e isso É, engrandece a gente, né, É Karen? isso que eu ia falar, isso é verdade. Essa minha vivência nos Estados Unidos traz muito isso, tá? Cancela-se cirurgia facinho, viu? Por qualquer coisa, facinho, tá? Qualquer coisa, ó, isso aqui não tá conforme planejamos, sei lá eu, vamos supor, qualquer coisa que seja, eles cancelam, para tudo. Aqui não, o pessoal dá um jeito no Brasil, fala, não, peraí, faltou, quebrou equipamento, sei lá. O médico brasileiro é muito criativo. Ele consegue dar nó em pingo d'água, falando a Beira o verdade. MacGyver, né? Para quem é mais MacGyver, o velho conhecer o MacGyver. MacGyver, né? O MacGyver. É que a geração nova não conhece, talvez, Karen. Não, Fábio, não fale sobre isso. Vamos entregar a idade, principalmente a minha. Não, temos que entregar. A idade nós temos que reverenciar. É uma conquista. Quantos queriam estar na nossa idade e não Chegamos lá. chegaram? Chega Tem que ter lá. orgulho da idade que tem. Que é Então tem isso, pô? orgulho do MacGyver, pronto. O Não, não, mas já tá MacGyver. entregando, tá? Mas você sabe que, MacGyver. mudando aqui no assunto, eu teve um rapaz que trabalhava no hospital, acho que ele está com 19, 20 anos, o rapaz. Ele chama MacGyver. Aí eu falei, o seu pai tem uns 40, 50 anos. Aí ele tem, por quê? Eu falei, porque você sabe que é o MacGyver? Ele não me falar. Eu falei, é um seriado famoso. Pesquise, boa. Exato. Mas é Bom, verdade. Então tem que se dar valor para isso também, né? Que exato. lá eles param tudo. Aqui vocês dão um Então tem que ter jeito. essa habilidade. Você vê, a experiência Hum, também conta, a sua vivência também vai contar, porque nunca vai estar redondinho as coisas, né?
E aqui caiu contra o assunto, porque o Arthur trouxe, pô, eu vou conseguir personalizar a medicina, tem a IA trabalhando, eu consigo fazer estudos agora multicêntricos, eu consigo refinar a busca, a informação e a entrega de uma conclusão. Porém, você pode estar atendendo lá no interior do Maranhão, lá no interior do Tocantins. E aí, como é que fica? Então tem a vivência do médico mais antigo também lá. Como é que eles estão resolvendo? Você vai falar com o caboclo aqui, eles tratam várias infecções ou alergias com métodos meio que xamânicos lá. E resolve. É engraçado, né? A gente, como médico, até aprende, não é isso, Paulo? É, achei interessante isso. Eu comentando, muito antigamente, muito tempo atrás, eu lembro de uma situação aleatória em que eu estava conversando com a minha avó já de idade e tal, né? Sempre morou no interior, assim, não teve um grau de instrução muito grande, por se dizer. E aí eu lembro, conversando com ela, surgiu a história sobre verminoses, né? Vermes, fulano tá com verme. Aí ela, come semente de abóbora. Aí eu fiquei meio assim, isso não funciona, tá, tá de sacanagem. Pois estudando a parasitologia, lá no começo da faculdade, abri o livro, Ray, parasitologias, verminoses, aí tá tratamento. Aí lá no cantinho, assim, para casos de indisponibilidade de medicamentos, dosagem em semente de abóbora. E ele dava tantas gramas de semente de abóbora para tal verminosa, tantos dias. Então, assim, é uma coisa genial, cara. Depois eu nunca esqueci isso. Não é genial, Paulo? E é que ele está falando, é a medicina baseada na experiência, que inclusive é a grande base da medicina. Nós estamos hoje com uma cereja chamada medicina baseada em evidência, quando o bolo, a medicina é uma analogia ao bolo, a MBE, a baseada em evidência, é uma cereja, ela entrou recente, né? E super um método muito bom, mas ela não está jogando contra, ela está jogando a favor. E aí eu queria trazer outra coisa, porque às vezes nós temos um laboratório que mostra tal resultado, mas quando eu jogo esse medicamento na realidade, jogo em campo, jogo na população, não tem o resultado esperado que eu tinha no laboratório. Então também tem assim, a realidade que eu vejo, ela tem que ser corresponder ao número do papel. Então, a experiência, a observação não pode ser anulada por nós, né? Inclusive, grande parte de descobertas ou mesmo de tentativas de tratamento vem da observação do médico, da enfermeira ou de quem da físico que está assistindo e vai pegando, vai pensando e aí testando e a coisa nasce daí, da observação, né? Então ela é válida, a gente não pode virar as costas a ela e abraçar de uma maneira egoísta, né, a medicina base de evidência. Nós temos que abarcar as duas, nós temos que saber lidar com as duas, né? E vocês, porque vão entrar no internato, o internato é a realidade, é a experiência, é estar vivendo com professores, com mestres, precisa acompanhar, viver, sentir, estar junto. Me fala onde que é baseado em evidência. Lógico que você usa a baseada em evidência, mas você está usando a experiência do cara, você está vivendo com ele no hospital, né? E isso é algo que tem que ser relevado e destacado, porque a gente fica muito excitado, muito empolgado com os trabalhos, com os números, mas é o que você falou, tem que usar o que tem disponível e saber que coisas antigas também funcionam. E estão lá, é baratinho, né? Então, às vezes, por uma situação do caboclo, como nós falamos, não dá para ele comprar o vermífugo, para ele é caro, às vezes, gastar 5, 6 reais do pouco que tem. E a semente, ela resolve. Não é isso, Arthur? Você queria falar? Só queria acrescentar, realmente, o que o senhor disse, a questão da importância da observação, né? Porque a gente comentou muito aqui sobre artigos complexos, com metodologias muito refinadas, com o uso de IA e desse futuro, né, que a gente tem que avaliar se vai ser distópico ou não da medicina, né? Mas a gente tem que lembrar que a base, de pegar a pirâmide de evidências, né? A base de que tudo se sustenta é uma observação inicial, né? Foi o pessoal lá atrás descrevendo relato de caso, descrevendo relato de intervenção. Ah, eu fiz tal coisa. E aí vai fazendo aqui. Não é à toa que a pirâmide é uma pirâmide, né? Você teve um volume grande de gente dizendo, ah, eu fiz tal coisa e deu certo. Ah, não, eu fiz tal coisa e deu errado. E aí surgiu a ideia de você ir fazendo trabalhos mais refinados em cima disso. E aí esses trabalhos estão se sucedendo e chegar ao que é hoje, né? Então, eu acho que é muito importante não esquecer essa importância da observação.
É claro que hoje em dia, com base em tudo que a gente já fez, tudo já foi pesquisado, a gente não pode voltar atrás em algumas situações e algum tipo de intervenções, né? Mas é importante manter essa observação como algo relevante dentro da medicina. E outra coisa que eu queria comentar é que lá no início, quando eu conheci o senhor, acho que o senhor lembra desse caso, eu mandei uma mensagem para o senhor perguntando, doutor, como é que o senhor se atualiza? Acho que o senhor lembra disso. E aí, porque para mim, como você falou, ter esse excesso de informação, para mim é muito complicado. Eu digo, nossa, como é que ele sabe do artigo tal de tal coisa? Como é que ele sabe de tal coisa? Tipo, esses assuntos mais recentes. Eu estava bem no início da faculdade, né? Não tinha essa noção toda que eu tenho hoje, pouca noção que eu tenho, mas não tinha nem ela. É, de como funciona esse mundo, né? De você ver as coisas no dia a dia e aí você se atualiza com as evidências e mescla aquilo ali, né? E saber seguir as coisas certas, seguir as revistas certas. E também hoje em dia existem ferramentas muito interessantes, né? Se eu fosse citar esses agregadores, não IA, mas, por exemplo, agregadores como o UpToDate ou como um Dynamed da vida, que você tem uma dúvida clínica, você joga nele e cria meio que um consenso de vários artigos e te dá uma conduta para você dar uma lida, dar uma revisada, né? Não é algo tão direto assim, você vai ler lá, tá, o artigo disse isso, 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 e é algo revisado praticamente dia a dia, né? Todo dia o pessoal estão lá revisando o que tá lá. Então, tipo, realmente, vai até o contexto, por exemplo, eu lembro quando a gente entrou na faculdade, segundo período, tinha um professor nosso que dizia que a gente estudava em velharias. A gente pegava os livros base do curso lá e falava, isso aqui é tudo velharia. Ele puxava um up-to-date dele e tá aqui. Então, vale esse questionamento também, né? Se um livro que demora 2 ou 5 anos para sair uma nova edição é ou não velharia. Isso, não, lembrar o seguinte, eu Sim, também ouvia isso, cara, lá no Unifesp. Todo tratado, ele já nasce velho. Porque o sim. tratado, até ele se juntar todo mundo que escreveu, formatar, blá 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 e publicar, ele já está pelo menos ali, já está 4 a 6 anos antigo. Já é É desatualizado. 4 a 6 anos antigo, é uma coisa muito séria. É. Então, você perde-se, né? Hoje em dia, a informação dessa angústia, ela está todo dia sendo, né, renovada. E, Uhum, Karen, e tem essa situação também que a gente está falando aqui, o quanto está bom, o quanto está personalizado, fácil acesso. E também tem o lado da resolução, da experiência, de resolver, né? E também tem a uhum. situação que vem o trabalho falando, ó, tem que fazer tal coisa, né? E aí é o nível A. E aí o médico acha que é aquilo que o paciente tem que usar para melhorar. Se não for aquilo, não vai melhorar, né? E tem que lembrar que às vezes o paciente à sua frente, para aquele tratamento A, excepcionalmente para aquele paciente não vai funcionar. Vai ter que ser o tratamento B, que não é o indicado. E aí a pessoa se perde, né? Porque os novos, principalmente, ficam, às vezes, centrados nisso, né? Que é o que tem, né? Como o Arthur falou, ele não tem a experiência, a bagagem, mas ele tem a ciência. E aí ele vai se perdendo, ele vai desconectando do paciente, ele vai tentando tratar o número, ele vai trazendo número com número, e não olha no olho, não vai sentindo, não vai relevando o que tem disponível, enfim, ele vai se perdendo. Como criar esse equilíbrio, cara? Porque é tentador, não é? Você vê o Arthur falando, o É, Paulo, pô, tem tal coisa, eu vejo, eu faço um resumo, eu pego, eu personalizo, vem um número, aí você, nossa, eu vou ser um médico suprassumo. Só que isso quase vai levando você para o cabalístico. fundo, para o fundo, para o fundo, para o fundo e desconecta do paciente, não é, cara? Sim, exatamente. Bom, é muito interessante isso tudo e é verdade. Por exemplo, quando você tem um artigo, qualquer que seja, você tem que ser muito crítico. Essa é a primeira coisa, avaliação crítica dessa literatura. A gente tem que tomar muito cuidado. Quem são esses autores? Eles vêm de alguma indústria farmacêutica? Existe ali algum conflito de interesse? Né? O DSM-5, eu já falei isso para vocês, a gente já falou em outro episódio. Gente, é uma coisa gritante o que tem lá. A gente tem que ver se consegue trazer um professor também aqui para falar sobre isso, sobre o DSM-5. Também o nome dele é Paulo Schindler, ele é maravilhoso e ele fala muito sobre isso. Ele fala, olha, é muita coisa manipulada e a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que se fala também, o Fábio falou muito bem, essa desconexão, você vai se desconectar desse paciente, você vai cada vez estar mais afastado dele, né? Qual é a realidade desse paciente? Por exemplo, quando você vai colocar um paciente
Na fila de transplante renal, vamos supor, muito difícil, você tem que avaliar se esse paciente tem condições depois de cuidar desse enxerto. E muitas vezes você acaba falando, não, infelizmente você não vai entrar na fila do transplante, entendeu? Que é difícil, você fala assim, você não vai ter condição depois de cuidar disso. Então, olha como é chocante, né? Propor um tratamento, isso aqui hoje é padrão, isso aqui é padrão ouro, o tratamento para esse paciente, tá? E aí você vai fazer um ensaio clínico, você vai fazer ali, você vai pesquisar, você vai ver, você vai introduzir um medicamento, vai ter o placebo, vai ter o grupo controle, etc. Hoje, as novas normas colocam como? Por uma questão ética, esse medicamento que está sendo proporcionado ao paciente, que faz parte desse grupo de estudo, você tem que fornecer para ele depois, tem que continuar fornecendo esse tratamento para esse paciente. Não é só terminou o estudo, acabou, muito obrigado, olha. Não. Então, existe uma responsabilidade muito grande em cima disso. E o que eu digo para vocês hoje, né? Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem legal. Teoria Aristóteles. Tem uma teoria muito legal de Aristóteles, que se chama justo meio. O que que é isso? Justo meio é você ter o equilíbrio. Você está entre os dois. Isso, ó, você vê Aristóteles, dá para a gente trazer isso, é muito, muito atual, né? É, deixar de saber, ignorar o conhecimento e se basear apenas em minha experiência é uma coisa, ou seja, eu deixo escapar muito do que ainda se evoluiu, do que se tem. Por outro lado, eu também não posso ser, por exemplo, aquele que diz assim: eu sou confiante em tudo que eu faço, eu me baseio na evidência, eu sou confiante naquilo e ponto final. A gente vai cair numa outra, o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. Isso daí. O que que é isso? É o efeito do ignorante confiante. Porque quanto mais eu sei, né? A gente sabe disso, né, Platão? Quanto mais eu sei que eu não sei, né? Então é isso. Eu acho que Aristóteles pra gente hoje, para encerrar, eu acho. Ficar nesse meio termo vale a pena, né? Com muita consciência e bom senso. E muito próximo ao paciente, porque ele vai te dar o diagnóstico. E você vai saber o que fazer se você tivesse bom senso. Exatamente. Chegando aqui ao fim, né? Gostei dessa sua lembrança, Karen, porque no fundo a filosofia explica muita coisa para nós, né? Normalmente, para quase tudo, o bom senso em buscar ser virtuoso, como mesmo Aristóteles, até Sócrates trazia lá para nós, ser virtuoso é estar no meio termo, né? É conseguir olhar as duas partes, saber o que tem bom dessa parte, com bom dessa parte, e buscar o equilíbrio. E para isso eu fico mais ou menos no meio, né? Não quer dizer que você está neutro, mas quer dizer que você entende ambas as partes, sabe que normalmente um equilíbrio vai se dar em algum ponto entre os dois polos, né? E aqui acho que vale relevar que é isso mesmo. Nós temos a vasta importância e presença da medicina baseada em experiência, desculpa, que é o sacerdócio médico, a transição de conhecimento e a prática, a aquisição de atividade prática, hoje potencializada e maestrada, vamos dizer assim, através da medicina baseada em evidência, que nos nutre, nos traz a oportunidade de alguns entendimentos e algumas estatísticas que nos ajudam a selecionar para aquele paciente à nossa frente, que é único, é singular, qual será o melhor caminho. E aí você foi filosófico, eu também queria terminar com uma frase que eu acho que representa muito o que é a medicina, que é a frase do Sir William Osler, que é o pai da medicina à beira-leito. O Osler, ele, inclusive, é um dos fundadores do Tratado de Medicina do Cécio, de Medicina, e a definição dele de medicina é: medicina é a arte da probabilidade e a ciência da incerteza. Então, essa frase é bárbara, porque é uma arte que é artístico, não é linha de produção, não é você não vai reproduzir a todos cada paciente que você trata, é artístico, é individualizado. E individualizado o quê? A probabilidade de sucesso. Então, você vai usar o quê? Os recursos para escolher qual método, qual oferta de tratamento vai ser com maior chance, maior probabilidade de dar certo, usando o quê? A ciência. Que ciência? Da incerteza. Como a ciência da incerteza? Porque a ciência, você vai jogar um método, uma maneira de buscar uma informação, sabendo que a coisa é incerta, né? Então, através da incerteza, que te leva a buscar, talvez, ali, qual a congruência, qual a convergência em cima da verdade, em cima dos dados atuais relevantes para aquele paciente. Então, assim, essa frase é bárbara.
Então acho que não tem medicina baseada em evidência versus medicina baseada em experiência. O que tem é a medicina, ela se vale de ambas. Não tem como ignorar nenhuma nem outra. Nós temos que usá-las com a melhor competência possível. É isso? Muito bem. Obrigado, cara. Quer falar uma coisa? Não, é isso mesmo, gente. Muito Muito bem. obrigada. Muito Meninos? bom. Não, também não. Perfeito. Então, obrigado a todos por terem acompanhado a gente nesse programa de hoje. Acho que deu para explorar muito bem o tema e acho até que foi um pouquinho além, mas foi tudo certo. Muito bom. Beleza, gente. Então, findamos por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Até, tchau. Obrigado. Até mais.